quando se fala a questão da força necessária para lidar com o teste, vês que nós somos espíritos que ainda precisamos da expiação, que ainda precisamos da reparação, ainda precisamos da prova, do teste. A nossa condição é uma condição ainda de precisar passar por experiência que ateste e aprimore o valor. Se considerando isso posto, a ocasião de me testar, ela vai acontecer. O tempo, por si só, ele se encarrega de trazer para mim a experiência que eu precise para atestar o meu aprendizado, a minha performance moral diante daquela situação, daquela luta. Daí a questão do imperativo de eu ter o cuidado no precioso instante do presente para a manobra que vai me fortalecer, me ensinar e me recrutar com o celeiro necessário para, quando o tempo trazer, que é inexorável, que vai acontecer, o momento da prova, eu estar em condição de passar por aquilo e vencer aquilo. E quando eu falo em condição, é com a enfibratura necessária. É com a parte do meu perispírito preparada para aquele enfrentamento, que às vezes pode significar até mesmo um choque, pelo alcance que aquilo tem em mim, de acordo com a minha relação com aquela experiência, aquilo que eu trago do pregresso em relação a esse tipo de experiência, se é receio, se é vitória, se é derrota, se é medo, se é nojo, se é desânimo, se é insegurança. Então, de acordo com aquilo que eu trago de experiência anterior minha em relação àquela situação, vai determinar a relativa facilidade ou dificuldade daquela prova para mim, em particular. E eu vou me amealhar do recurso necessário ao enfrentamento com a vigilância e o alerta de cada instante. Então, assim, quando o espírito está no astral, ele, de acordo com o trabalho que ele vai realizando lá no bem, inclusive em zona espiritual, abismo, região trevosa, também umbral, o espírito que serve ao outro em região às vezes de difícil condição, que exige compaixão, coragem, ele vai angariando condição de aprimorar a percepção mnemônica dele. E com isso ele vai colocando no papel experiência que ele teve antes e vai conseguindo aquilatar do que ele ainda precisa melhorar, o que ele ainda precisa fazer por ele. E ele vai aperfeiçoando isso na medida direta que ele trabalha no bem lá. Chega um ponto que ele mesmo desperta para a necessidade de voltar a encontrar com determinado teste, com determinada prova, com determinada expiação, que vai
despertar nele os recursos averiguativos, exigindo dele aperfeiçoamento, exigindo que ele tire de si mesmo luz, melhora, angariamento feliz, força. Daí que seja numa situação que a pessoa vive, então, igual uma pessoa tinha comentado, que ela tem pavor de barata. E, inclusive, tinha comentado que tem um determinado veneno que você coloca para esse inseto que você acaba vendo cadáver. E ela não aguenta nem ver cadáver. Ela tenta usar alguma coisa que elimine a possibilidade dela bater de frente com o inseto, sob que circunstância for. E o que acontece? Uma pessoa dessa, se não vigia o próprio medo, porque isso é um medo, né? Então, igual eu dei o exemplo desse inseto, mas a pessoa pode ter pavor de cobra. Outra pode ter pavor de escorpião, que aliás é muito mais perigoso que barata, porque no caso do escorpião ele ataca, é venenoso. Outra pode ter de rato. Se a pessoa não cuida de trabalhar o medo, de trabalhar a vulnerabilidade diante de um animal e de lidar com aquilo com a tranquilidade possível, se ela precisar ajudar alguém que está numa situação onde ela encontre um escorpião, pegando ela desprevenida, ela vai recusar auxiliar a pessoa que precisa porque viu um escorpião próximo. Devido à invigilância dela de cuidar da parte emocional, para que quando a prova viesse ao encontro dela, ela tivesse condição de lidar com aquilo e a enfebratura de vencer. Porque para uma pessoa que tem o medo de um escorpião, fatalmente ela vai ser colocada numa situação em que ela vai ter que lidar com esse invertebrado. E ela vai ter que lidar com ele e demonstrar gabarital diante da situação. Visto que seja o medo, o desânimo, crueldade, ciúme, inveja, egoísmo, orgulho, fraqueza do espírito, que denuncia algo em que ele tem falhado e que por isso vai ser encontrado com ele para a averiguação necessária, em aberto, o reajuste assimilante. Nessa conjuntura, é preciso estar atento para o que eu tenho que trabalhar em mim, para ir vencendo a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade. Para ir vencendo em mim aquilo que é tendão de Aquiles em mim e imposando isso de maneira que vai ficando rarefeito até um instante que eu percebo que eu já consigo lidar com a situação sem que aquilo me domine. Que eu consigo ter ascendência numa condição em que eu encontro o escorpião e que ele está próximo, eu tenho ascendência moral diante daquela situação e consigo a vitória sobre mim mesma naquele lance, me liberando
daquele mnemonismo, daquele rastro psíquico que era obliteração ainda para mim, me prejudicando no meu aperfeiçoamento moral, na minha seara do bem.